Bom, essa aula é para explicar sobre o Times and Trades, como eu opero e como eu sigo as posições dos bancos durante o dia. Então, como vocês sabem, os bancos eles usam as retrações Fibonacci para armarem as suas posições, usam também pontos de liquidez para eles montarem suas posições e também VWAPs. Então, para a gente poder identificar essa movimentação dos bancos, eu uso o Times and Trades. Para você conseguir configurar ele, você vem aqui em cima, abre o Times and Trades e aí ele vai aparecer assim. Aí você clica aqui com o botão direito, vai em abas para abrir essas abas aqui de baixo e aí você clica aqui em evolução do tempo. Aí eu arrasto aqui para o lado e marco a XP, a Clear, geralmente o Bradesco e a UBS. A XP e a Clear são os principais bancos das pessoas físicas, ou seja, tudo que eles estão fazendo, a gente tem que mais ou menos ir contra eles, porque são eles que dão a liquidez para os bancos. Para você poder configurar e deixar azul aqui, você clica aqui com o botão direito, vai em propriedades do Times and Trades e vem aqui em agentes monitorados. Aí você escreve aqui ou Clear ou XP e aí você escolhe aqui a cor. A UBS é a mesma coisa, vai aqui, clica a tecla U aqui em cima que vai vir para a UBS. Aí você vai aqui em monitorar agente, escolhe a sua cor e aplica. Aí a próxima vez que você for vir aqui, já vai estar colorido. Eu colori aqui os principais bancos que mais movimentam aqui no mercado financeiro, que para pessoas físicas são XP, Clear e Genial em terceiro lugar. XP é o principal e a Clear em segundo, mas geralmente eu vejo só esses dois mesmo. A UBS, Morgan, Ideal também movimentam bastante o mercado. Você vai ver aqui na ponta oposta qual o banco que está movimentando mais. E aí se você clicar aqui no gráfico, o Times and Trades vai sumir. Então você vai ter que vir aqui na janela dele e fixar a janela no topo. Que aí se você clicar aqui no gráfico, não vai sumir. Aí eu deixo aqui do lado, arrasto aqui o máximo que dá e observo como eles vão trabalhando. Então, por exemplo, se aqui é uma região de retração Fibonacci e no momento que rompe esse pivô, as pessoas físicas começam a comprar aqui junto com esse pivô e os bancos começam a vender, a probabilidade do mercado voltar é muito maior. Porque geralmente o preço faz o que o banco está fazendo. Então, por exemplo, aqui agora o mercado está caindo, as pessoas físicas estão comprando e o mercado está indo junto com os bancos que estão vendendo. Então, se eu aplicar o meu operacional aqui, o que eu vou fazer? Eu pegaria esse movimento total aqui e marcaria a região Fibonacci de compra, que seria aqui, e de venda eu marcaria aqui. E aí eu espero chegar em uma dessas regiões para eu poder operar. Observem o mercado caindo cada vez mais e a XP, ou seja, as pessoas físicas, estão cada vez mais comprando lotes e a UBS cada vez mais vendendo. E o mercado continua seguindo ela. Uma dica também para você poder saber qual você vai analisar aqui é olhar o quanto essa linha se movimenta. Então, se eu pegar uma corretora aleatória aqui, você vê que ela não movimenta muito o mercado, ó, sempre reto. Tem umas até que se movimentam mais do que as outras. Essas aqui que não se movimentam muito eu nem vejo. Às vezes o BTG movimenta o mercado, às vezes a Orma também. Então, você fica atento nas que mais se movimentam. Mas é sempre bom pegar as duas de cada ponta e observar, porque essas são as que mais estão pesadas. Então, nesse momento, a UBS está com 22.261 contratos na venda. Então, ela tem mais poder de movimentar o preço. E a XP tem 24.629 na compra. Então, é bom ficar atento a isso também. Nesse momento aqui, a UBS parou de vender. O mercado acabou de bater aqui na retração de 50% desse movimento aqui de alta, que é onde eu falei que os big players operam, onde eles montam as suas posições. E se ele estiver vendendo aqui, é aqui que eles fazem as suas parciais ou até começam a inverter a sua mão. Então a gente vai ver na prática isso acontecendo. Olha só aqui a UBS comprando cada vez mais. Olha como o mercado responde o que ela está fazendo aqui embaixo. Então aqui, nesse pivô de alta, seria onde eu teria comprado, dentro do meu operacional. Porque acabou de bater na região de 50% e a UBS está indo a favor. E adivinha quem está indo contra? A XP. A XP está vendendo junto com a UBS comprando, o que tende a levar o mercado aqui para cima. Então você pode projetar esse movimento de baixa aqui para cima,
desse fundo aqui até esse topo. E no momento que está batendo na VWAP aqui, as pessoas físicas estão vendendo. Sabe aquelas pessoas que pegam um setup isolado e simplesmente aplica ele sem olhar o contexto? Então tem setup que é usado como venda na VWAP. Mas aqui está totalmente fora do contexto. Então eles estão vendendo enquanto os bancos estão comprando após chegar nessa retração de 50%. E olha o que o mercado faz. E aí, por exemplo, o que a UBS estaria fazendo agora? Eles estariam marcando aonde eles vão começar a fazer as parciais deles ou até mesmo virar a sua mão. Então, eu marco aqui essa retração de baixa e vejo onde é a região de 50% a 61,8%, que é aqui nessa região. E aí eu marco o retângulo vermelho, que é onde eu sei que eles teriam interesse em sair dessa posição, onde teria liquidez para eles poderem vender essa posição, e aí você compra e espera chegar nas regiões importantes. Nesse momento aqui o mercado está retraindo um pouco, e se ele romper aqui, ele arma um pivô de alta. Então você marca aqui também e projeta. Então a gente tem o primeiro alvo aqui que conflui com o primeiro alvo do espelhamento, e esse segundo alvo que também conflui com o segundo alvo do espelhamento. Então aqui é uma região muito forte e onde teria muito interesse para eles saírem dessa posição que eles começaram a comprar desde aqui do início. Se você for marcar aqui, esse fundo foi às 10h22, como você consegue ver aqui embaixo. E olha onde iniciou esse movimento de alta da UBS, às 10h22 também. E olha onde iniciou o movimento de venda aqui da XP, às 10h24. Então, um foi dando liquidez para o outro. As pessoas físicas dando liquidez para os bancos. Por isso que a maioria perde no mercado financeiro. A UBS não para de comprar nesse momento. Aqui nesse topo, a gente tem também a abertura do mercado, que é uma região muito disputada também. Então, a gente pode até marcar aqui de roxo, que eu marco geralmente de roxo, as regiões de liquidez. Então, aqui a gente tem o alvo de 100% desse pivô de alta, o alvo de 100% desse espelhamento aqui para cima, a retração Fibonacci aqui também e a abertura do mercado. Então eu vou excluir aqui só para não ficar muito confuso. A UBS continua comprando nesse primeiro nível. Teve um candle de rejeição aqui, mas eles continuam comprando. Pessoas físicas continuam vendendo aqui nesse pico. E o mercado acabou de cravar aqui o alvo que eu acabei de mostrar aqui para vocês. Pessoas físicas começaram a comprar aqui. Ó, a curva do OBS começou a inclinar para baixo. E após todas essas confluências com alvos e etc., e você vê o mercado respondendo, você pode executar um trade. Então, só para recapitular, nesse ponto de baixa, que foi os 50% daquela Fibonacci macro que eu mostrei para vocês, a UBS começou a comprar e as pessoas físicas a venderem. Aonde a UBS começou a vender de novo? Em um outro ponto de liquidez, de retração, agora do movimento de baixa, desse movimento aqui de baixo. Esse quadrado aqui vermelho é a retração desse fundo até esse topo. E aí o mercado foi lá na retração de 61,8% e voltou. Após identificar o movimento dos bancos com essas confluências para o mercado poder voltar, eu executei um trade de venda. Claro que aqui é no replay de mercado, então não está valendo nada. E aí, enquanto os bancos estiverem vendendo e as pessoas físicas estiverem comprando, a chance do trade ir a seu favor é muito maior. Então o que você faz aqui? Você também marca a retração desse movimento aqui de baixa, como o preço vai se comportar aqui nesse ponto de compra, né? Ó, o que o preço vai fazer aqui na VWAP? Pessoas físicas comprando, a UBS está vendendo. Para onde será que o preço vai? A favor dos bancos. Não é uma certeza absoluta, tá? Mas a probabilidade disso acontecer é sempre maior. Aqui a ideal também está com a mesma quantidade de contratos que a UBS, que é essa linha aqui para baixo. A gente observa que o volume, pouco interesse na compra, volume baixo. Então esse movimento aqui está tranquilo, não vou zerar ainda. Ó, mais interesse vendedor aqui do que comprador aqui. Começou a lateralizar um pouco, você vê que a UBS e a Ideal, que são os maiores bancos vendidos, está um pouquinho de lado. Para as pessoas físicas também está um pouquinho de lado e o mercado reflete nessa lateralização. Já posso proteger o meu trade aqui em cima. Meu alvo eu vou deixar aqui nessa retração de 61,8% com essa média de 200 dos 5 minutos, que eu sei que os bancos gostam muito dessas médias para operar. A Ideal está desfazendo das suas posições aqui, que levou o mercado um pouco para cima, mas aqui tem o Bradesco. Mas como aqui nesse momento a Ideal está com poucos contratos, eu já nem estou contando muito. Vamos ver o que vai acontecer
nesse rompimento de fundo aqui. Porque geralmente as pessoas físicas compram suporte e resistência. Então, como aqui é um suporte bem óbvio, provavelmente vai entrar compra aqui nesse Times in Trades. E os bancos sabem disso. Se tem pessoas físicas comprando, tem liquidez para eles continuarem vendendo. Pessoas físicas comprando, o BS vendendo. Pena que esse gain não vale nada, né? E aí, passando desse ponto aqui de retração Fibonacci, com esse contexto aqui, com esse tanto de pessoas físicas comprando, é muito difícil operar junto com elas. Então eu venho buscar uma nova Fibo para marcar aqui. Então eu posso pegar aqui desse movimento maior. Ao invés de usar esse fundo aqui, eu puxo para cá. Tocou aqui na retração de 50% macro, mas a UBS está vendendo sem parar e as pessoas físicas continuam comprando. E se você quiser ter acesso a todas as aulas do meu operacional, ao meu e-book Arte Fibonacci, com todos esses conteúdos, acesso a 1 ano no meu grupo do Telegram e a minha mentoria individual, todos os links estão aqui na descrição. Dá para perceber que as pessoas físicas não estão utilizando nenhum tipo de gatilho. Simplesmente bate aqui na região e eles compram, não esperam formar nenhum tipo de padrão. Por isso que a maioria das pessoas continuam perdendo na bolsa. E os bancos se aproveitam dessa ignorância, né? Então não é só chegar numa região e você executar uma ordem. Precisa ter confluências. Se o maior player do mercado está com 32 mil contratos vendidos e não para de vender, não tem como você ir a favor das pessoas físicas, entendeu? Já dá para notar aqui pelo Times in Trades que o OBS está parando de vender. Então aqui provavelmente o mercado tende a ficar um pouco lateral. Se eles continuarem a vender, vai voltar a cair. Se eles começarem a sair dessa posição, o mercado sobe. E o que o meu operacional é baseado? Em pivô a favor dessas retrações de 50% a 61,8%. Então aqui ainda não deu um pivô, mas já é um momento para eu ficar atento. Parece que as pessoas físicas pararam de comprar e aí durante as suas operações você também pode definir o tempo aqui para os últimos 60 minutos, que você vê apenas os últimos 60 minutos, de todas as negociações que aconteceu aqui no Times in Trades. Se romper aqui, vai ativar um pivô de alta após a Fibo de 50% macro e vamos ver como o mercado vai responder. E aí, se eles comprarem aqui, eu marco a retração Fibonacci daqui para cá, desse movimento, e sei que aqui é a nova zona de venda, a primeira zona de venda. Pessoas físicas venderam muito, o que tende a levar o preço para cima, porque o mercado vai contra elas. Elas não param de vender e a gente pode colocar o nosso gain aqui nesse 50% desse movimento de baixa. As pessoas físicas vendendo. Posso colocar aqui no de hoje e ver como o mercado respondeu aqui para baixo. Foi lá no alvo de 50%, olha o BS comprando e as pessoas físicas vendendo. E o mercado sempre indo a favor dos bancos. Bom, então o que a gente pode aprender nesse um único dia que eu expliquei para vocês é como os bancos operam baseado em Fibonacci também. Porque aqui era uma Fibo de 50% macro, aqui era a Fibo de 61,8% e aqui mais abaixo também era uma Fibo de 50%. Então olha só que interessante. Aqui nesse ponto, às 10h14, 10h20, foi esse ponto aqui de baixo, onde a UBS comprou e pessoas físicas venderam e o mercado foi para cima. Aqui nesse ponto aqui de cima, era às 10h57. Se eu procurar aqui às 10h57, foi bem aqui nesse ponto, onde a UBS começou a vender e as pessoas físicas começaram a comprar. E aí o mercado veio aqui para baixo. E nesse ponto aqui, entre meio-dia e 32 a 1 hora, foi onde o mercado lateralizou e a UBS começou a comprar e pessoas físicas começaram a vender. E aí o mercado veio aqui para cima. Então vocês conseguiram entender como o mercado se movimenta baseado nessas regiões de Fibo? Só que, claro, essa é apenas uma aula da minha mentoria. Então, é necessário assistir todas as aulas para você poder entender o contexto. Em qual Fibo você vai entrar e qual Fibo você não vai entrar. Por exemplo, aqui também tinha uma Fibo, mas tem certas coisas aqui que não me fizeram entrar. Assim como tinha essa Fibo aqui menor, que certos contextos também não me fizeram entrar. Não é tão difícil de entender, mas essa aula aqui é só para explicar sobre Times in Trades e como é operar contra as pessoas físicas e operar a favor dos maiores bancos que movimentam o mercado financeiro. Então é isso, espero que você tenha entendido. Não deixa de assistir as próximas aulas, que tudo vai fazer mais sentido. Só explicando novamente como que entra aqui no Times in Trades, é só vir aqui no Times in Trades, vai em evolução no tempo, marca as principais
corretoras. Você vem aqui em propriedades para marcar um que você quer colorir. Então, por exemplo, se eu quero colorir a terra aqui hoje, eu venho aqui nas propriedades, agentes, vou na terra e escolho uma cor. Depois que você escolher a cor, vai colorir aqui, você aplica, dá OK